John Szymanski, quanto tempo de microfone? Desde 89, então são 25 anos, né? 25 anos. E passou pela Rádio Cidade. Comecei na TV Centro-América gravando ficha técnica. Aí fui para Cuiabana FM, Rádio Cidade, fizemos Jovem Pan, TBO, TV Brasil Oeste, Rádio Cidade e agora na Gazeta aqui. Tempinho já. John, o locutor, o que ele deve fazer para manter a audiência, manter o ouvinte ligado no seu horário? São tantas coisas, mas eu acho que assim, você tem que se aproximar bastante do ouvinte. Não adianta você fazer uma rádio enlatada, tudo certinho, mas se você ficar distante do ouvinte. Então, quanto mais você se aproximar do ouvinte, mais for amigo dele, interagir com ele e tal, e passar uma mensagem, eu acho que é por aí, né? É uma questão de identificação com o ouvinte. Isso, exatamente. Ficar mais próximo possível. Agora, além da questão musical, você falou, também vem o jornalismo de apoio, vem a locução. Sim. Essa locução, ela tem algum critério? O que deve ser padronizado, o que deve ser tomado como padrão para que um locutor se destaque? Porque locutor tem um monte no Brasil, né? Sim. O que deve diferenciar esse profissional? Eu acho que você tem que ter como eu disse, né, uma aproximação grande com o ouvinte, tratar o ouvinte como se fosse um amigo seu, né? E expor os problemas, né, do ouvinte, problemas sociais, de infraestrutura, sentimentais também, não é? Contar uma piada, dar uma gargalhada, alegrar, tentar levantar o clima, né? Levantar o astral do ouvinte também e informar, ajudar a população. Eu acho que uma infinidade de coisas, né? E manter sempre a simpatia, por aí. Você veio de uma locução mais jovem. Sim. De uma rádio mais jovem. Sempre rádio jovem. Uhum. E como foi entrar numa rádio popular e fazer o seu trabalho numa rádio popular, com sertanejo predominante, com pagode também? Foi difícil. Quando eu entrei aqui no ano 2001, o César Flashback era o nosso coordenador aqui, e foi muito difícil você sair de uma rádio jovem, aquela coisa, aquela gritaria, né? E você ter que se readequar para um estilo que você nunca fez na vida, tocar sertanejo, pagode, fazer esse tipo de rádio popular, que é uma rádio mais eclética. Então foi difícil para mim, o Flashback, o coordenador chegava toda hora e dava umas chacoalhadas, né? Cara, você não está numa rádio jovem, você está numa rádio legal agora, popular. Demorou uns 6 meses mais ou menos, já estava quase desistindo. Aí, enfim, consegui começar a pegar o clima da coisa, né? Locutor, eu acho que esse tipo de rádio popular aqui, uma rádio eclética, quanto mais natural você for, melhor, né? Não forçar nada, é aí que esse é o segredo. Agora, locutor, ele respeita um sistema que é colocado como padrão, é uma plástica. Como é que funciona isso? Porque se não seguir, não sai nada certo no ar. Não, eu costumo dizer que 50% é locução e 50% é uma boa operação, né? Não adianta você fazer uma boa locução e você não operar legal, não colocar a vinheta errada, trilha errada, coisas que não tem nada a ver. Então tem que ser um conjunto de coisas, né? Pique, alto astral, informação e tudo mais, clima, né, na locução, e também uma boa operação, você ficar inteirado do que tem aqui para você colocar no ar, né? Vinhetas, efeitos, trilhas, para você não cometer exageros ou deixar de rodar alguma coisa que precisa ser rodada, enfim. O que é rádio para John Szymanski? Rádio vício. Vício. É um vício bom, né? A gente não consegue ficar sem, tá no sangue, desde criancinha, né?
magia, um pouco de ilusão também, e sobrevivência. Nós sobrevivemos de rádio, nós vivemos de rádio, mas acima de tudo magia, alto astral. O ouvinte não consegue ficar sem ouvir rádio, apesar de toda essa tecnologia que nós estamos tendo hoje, né? O ouvinte não consegue, as pessoas não conseguem ficar sem ouvir rádio, porque tem todo um conjunto de coisas, informação, tem o locutor se comunicando com ele, tem as vinhetas, tem as músicas, enfim, tá no sangue. Lorival Gomes dos Santos, esse é o Topo Gigio, programador musical. Há quantos anos, Topo Gigio? 21 anos. 21 anos. Topo Gigio, quais são os critérios usados numa programação musical de uma rádio eclética? Você tem que apurar. Hoje em dia, você apura internet, YouTube, o que está rodando nas emissoras do país inteiro, do mundo inteiro. Você tem que ter... as fontes de dados são imensas hoje, né? Para você procurar informação. Você trabalha num ponto crucial de uma emissora de rádio, que é aquilo que ela leva ao ar e tem que agradar o maior número de pessoas possível. Como fazer isso? Você primeiro tem que ter uma linha bem definida de trabalho, saber que ouvinte que você quer atingir, que tipo de público, e pesquisar muito para atender esse público que você escolheu. Apesar de ser uma rádio eclética, você não fica como uma barata tonta indo para todo lado o tempo todo. Você tem um centro de ouvintes pré-definidos, de faixa etária, de classe social que você quer atingir. E dentro daquele público você pesquisa e trabalha principalmente ele e vai agregando outros públicos ao redor. Como é que você sabe quando algo que está sendo programado agrada ou não? Hoje, além de a gente ter as pesquisas de telefone, o próprio pedido musical e as análises que tem dentro dos emissores, você tem um contato muito direto hoje com o WhatsApp, que é muito rápido o retorno do pedido musical. Você tem um e-mail, hoje nós temos um aplicativo que a pessoa vota ali na hora se ele gostou ou não gostou da música. Então vamos criando mecanismos para que a pessoa dê a opinião dela quase que ao mesmo tempo hoje em dia, né? Tocou na rádio naquele momento, ela já pode opinar. Programação musical responde a quantos % da importância de uma emissora de rádio FM? As pessoas ligam o rádio para ouvir música. Mas, claro, tem a parte musical, você tem que ter um bom locutor, você tem que ter uma boa plástica, tem que ter boas promoções, né? Não é uma coisa só, mas ela é digamos que é importantíssimo, porque se você não gostar das músicas tocando na rádio, não tem outra coisa que vai te fazer escutar ela. Ou você gosta da programação ou você não vai ouvir. Pode dar qualquer prêmio, qualquer coisa, pode ser o maior locutor do mundo, mas vai ter dificuldade de ter sucesso. O rádio precisa se reinventar? O rádio ele é um veículo muito constantemente em mudança. Nós absorvemos, as pessoas ficam com medo às vezes de tecnologias novas. A internet vai acabar com o rádio, os iPhone, iPod vão acabar com o rádio, os celulares vão acabar com o rádio. Mas a rádio, ela aproveita de todas as tecnologias que aparecem e agrega. Nós fomos os primeiros veículos a incorporar o WhatsApp, por exemplo, como comunicação. Hoje a pessoa manda gravação, essa gravação entra ao vivo, ele pede a música pelo WhatsApp, ela pede a música, ele manda alô. Então toda tecnologia nova que surge, nós não vemos ela como inimiga, nós agregamos ela ao nosso trabalho. Então tudo que vem tem somado. Hoje em dia a importância do rádio é tão grande no comércio, tanto para os anunciantes quanto para o ouvinte, como há muito tempo atrás. Eu acho que está melhorando, inclusive, hoje a quantidade de pessoas que ouvem rádio tem crescido. Para fechar, quais são os requisitos de um programador musical de rádio para estar à frente de uma emissora que lidera o mercado? Tem que ter muito trabalho primeiro, porque é muito difícil, com tantas fontes de dados, de informações, você reunir, filtrar isso tudo, que o programador é isso, ele é um filtro, né? Pegar tudo que chega, filtrar e jogar no ar as melhores coisas,
saber direcionar, tem que ter saber bem qual que é o papel da emissora. Então tem que ter muita pesquisa, muita parte técnica, porque para entender essa psicologia, para entender as pessoas, e dedicação, como qualquer profissão, muito trabalho, porque não é fácil. Captar tudo e transformar isso no rádio é uma demanda muito grande de trabalho. Everton Popp. Bom, eu iniciei no rádio em 1989. Uau! Eu tinha 14 anos de idade. Eu iniciei através do meu finado tio, J. Márcio. Meu tio, ele era locutor esportivo. E eu ia pro ginásio, até porque o meu pai, ele trabalhava no futebol de salão, né? E eu ia pro ginásio junto com ele. E lá eu fui me apaixonando pelo rádio esportivo, né? Que foi por onde eu iniciei. Então, em 89, eu iniciei na Rádio Globo Vila. E de lá, graças a Deus, até os dias de hoje. Popp, na sua opinião, o que aconteceu com o rádio AM? Acabou sucumbindo à chegada da era digital, foi isso? Olha, de verdade, hoje todo mundo busca uma qualidade de áudio para ouvir. Eu ainda sou da época do rádio que nós tínhamos era vinil, né? LP. O locutor tinha que ficar dentro do estúdio até a música terminar. Porque se o LP tivesse furado, riscado, você tinha que estar ali para consertar. E o rádio AM, assim que o FM abriu as portas para as músicas que eram tidas como brega ou popular, aí de vez, o que é que você ia buscar no rádio AM era informação. O rádio FM conseguiu reunir tudo aquilo que o ouvinte queria numa só frequência. Música sertaneja acabou de popularizar o FM. O jornalismo para o FM, quer dizer... Hoje eu acredito que seja bem pouco o número de pessoas que ligam um rádio com a intenção de ouvir um rádio AM. Ela liga o rádio, independente da escolha dela, para ouvir música, informação, alguns para ganhar presente e participar. Na sua avaliação, o que você pensa sobre o futuro do rádio FM ou o rádio FM na atualidade? Que em São Paulo, por exemplo, tem muitas frequências que já começaram a trabalhar mais com informação, mais com radiojornalismo. O que é que está acontecendo com o rádio? Qual é a tendência, na sua opinião? Eu acho o seguinte, Daniel, eu acho que... Eu acho não, irmão, achar é... Eu penso que a diferença cada vez mais vai ser quem está comunicando, né? Como é que você vai diferenciar de 25 rádios que tem no mesmo lugar? O comunicador, a comunicadora. Porque a música que você apresentar, você vai ter aqui, vai ter lá, vai ter acolá. Não é como antes, em que você podia dizer, hoje o lançamento exclusivo da música do Daniel. Hoje uma rádio, por mais distante que ela esteja, através da internet, ela tem acesso ao lançamento em tempo real. Então o que vai diferenciar cada vez mais é o comunicador. Tocar sua música, todo mundo toca. Agora, agregar música, audiência e comunicação é a peça atrás do microfone, né? Hoje nós temos podcasts, você tem seleção que você pode baixar à vontade na internet. Rapaz. E mesmo assim você tem um rádio que, quando vem uma pesquisa Ibope, por exemplo, mostra esse rádio ainda sendo ouvido, esse rádio sendo observado e criticado também pelas pessoas que são fiéis ao dial. Por que isso ainda acontece? Eu vou responder e por partes aí. Primeiro eu quero falar do Ibope, que o Ibope para a nossa praça é uma covardia, é uma injustiça com todos os profissionais. O Ibope, ele nada mais é que uma fotografia do momento. Ele não é o Ibope como os grandes centros, onde você tem uma atração no palco e sabe se naquele momento se aquela audiência está te elevando ou caindo. Na nossa praça o Ibope vem 2 vezes por ano, 1 vez por ano, pesquisa 15 dias, volta para São Paulo, depois de 3 semanas eles mandam aquele material tabulado para você divulgar que é primeiro ou segundo lugar em cima de uma pesquisa que foi feita mês passado. E você passa o ano inteiro divulgando aquilo, gritando, eu sou o primeiro lugar, quando na verdade o certo era dizer, fui primeiro lugar no mês tal. Então o Ibope na nossa praça é uma covardia. Ele só é bom para quem naquela semana sai em primeiro lugar. Só. Porque ele passa o resto do ano mentindo, dizendo que é primeiro lugar. Mentindo não, usando a informação naquela semana a qual ele se beneficiou. Você perguntou também... Sobre essa questão, mesmo com tudo que tem disponível na internet, pessoas continuarem optando em ouvir o dial ali, em selecionar as frequências. Em 90, eu apresentava um programa na Globo FM que chamava Patrulheiros à Madrugada. Mas você não tinha internet, você não tinha Disque Amizade, você não tinha esses atrativos de passar o tempo como hoje a internet te possibilita, né?
Naquela ocasião, o rádio ele era muito mais companheiro, porque as pessoas, inclusive, o guarda na guarita, ele não tinha um celular para ficar no WhatsApp, ele tinha um rádio. A minha amiga que trabalha na casa de família, a empregada doméstica, ela não tinha como deixar o rádio no celular, no aplicativo. Ela tinha que ter um rádio, ligar, pedir pra patroa para ligar. Hoje não, né, pô? Hoje não, hoje você tem diversas maneiras de passar o tempo que não seja só o rádio. Aí eu volto no que eu te disse agora há pouco. Como é que você vai fazer com que as pessoas tenham vontade de ouvir o rádio? Vai do comunicador e a comunicadora, pô. Vai ter uma época que vai ter só rádio gospel, só rádio sertaneja, só rádio de notícias, só rádio de humor. Vai sobressair quem fizer isso de uma melhor maneira. O rádio entretenimento tem dias contados, na sua opinião, ou não? Não, nunca, nunca. O rádio entretenimento é a origem dele. O rádio não surgiu. O rádio surgiu com radionovela, que é para entreter as pessoas que estavam ouvindo. E jamais o rádio vai perder a sua origem, que é de entretenimento. Por mais que você coloque notícia, ainda quando você estiver fazendo uma entrevista, você vai entrevistar segmentos do entretenimento, você vai falar sobre cultura das mais diferentes áreas. O rádio ele nunca vai morrer, não. Eu faço rádio de 8 da manhã até às 11, e nesse intervalo eu me preparo para vir para a televisão. No rádio eu consigo chegar em lugares que na TV não. Mas como assim, Pop? Se o cara estiver pescando e ele tiver um radinho, ele me ouve. Para ter acesso à televisão, ele tem que ter hoje um celular com aplicativo. Nós temos em discussão no Senado, inclusive um deputado que é comunicador da Mundi, em Ponta Grossa, que é um dos articuladores desse processo de digitalização, né? Uma opção, o americano, o modelo americano, que não alteraria muito os valores, não deixaria isso muito alto para os proprietários de emissoras de rádio, né? Mentira. E o modelo europeu, que pelo menos no Brasil há um pouco mais de resistência, porque os receptores seriam um pouco mais caros. O que é que você pensa a respeito? Eu vejo como uma inverdade. Perdão, eu disse mentira, mas falta educação a minha. Eu penso que é uma inverdade. Porque as rádios do interior do país, e nós estamos no interior do país, nós estamos em Mato Grosso, apesar de estarmos numa capital, a gente está distante geograficamente dos grandes centros. Como é que você faz para modernizar uma rádio que está lá no interior, por exemplo, aqui do nosso estado? E onde o proprietário não tem um grupo de comunicação, ele tem só uma rádio. Ele vai ter que vender a rádio dele para comprar equipamento? Então, esse processo, embora deu-se tempo para fazer isso, tem lugares onde, como eu disse a você, onde não é grupo, é só uma rádio. E tem dificuldades, isso eu conheço, tenho colegas, eu tenho amigos que trabalham em rádios em alguns lugares do Brasil. E às vezes eles mandam foto que ele está numa mesa escala de botão ainda. E para ele aquilo lá já é moderno. E ele conseguindo atender a necessidade dele, que é levar a música e informação, estaria ok. Então eu vejo assim, que é preciso modernizar, óbvio, para dar qualidade para o ouvinte. Mas isso tem que ser feito também conforme o próprio bolso e a estrutura do profissional do rádio. Porque veja, se você der a liberdade, as rádios elas vão competir. Então aquela que tiver o melhor som vai sobressair. Aquela que tiver uma mesa melhor, com qualidade de áudio, vai sobressair. Essa sequência, essa mudança de equipamento, ela deveria ser natural em busca da audiência, e não de uma forma obrigada para se gastar com as fábricas, etc. Que a gente sabe que é isso, né? Você encontra então uma padronização nacional, obrigatório. Porque na verdade você não está padronizando, isso é fachada. Você está obrigando os donos de rádio a comprarem dos grandes fabricantes, que não são daqui, pô, que são de fora. Isso. Pop, obrigado. Que isso, obrigado você. Tomara que eu tenha sido útil a você, aos colegas aí. Quando vocês tiverem a oportunidade de vir assistir, quiser fazer um trabalho em campo, nós estamos convidando, tá bom? Ok, tá ok. Esse é Marcos Ferrari. Marcos Ferrari, quantos anos de rádio? De rádio? É. Há uns 15 anos. 15 anos. 15 anos já. E sempre nessa função, produção? Sempre função produtor e DJ, né? Produtor e DJ. Comecei como DJ na extinta Cuiabana, aí saí da Cuiabana e vim pra Gazeta. E aqui, tipo, eu comecei aqui no programa Beat Acelerado como DJ, e aí eu fiquei mais ou menos 2 anos como DJ, aí eu entrei como produtor. Se programação é o coração da rádio, o cérebro é a produção? Com certeza, né? Porque tudo passa por ali, né? O que vem da direção artística passa primeiro por ali. Passa tudo pela produção ali, né? A gravação e produção. Então, ali é o cérebro da rádio, né?
Tudo passa antes ali, antes de ir pro ar, tem que passar pela produção, pela gravação, né? E como é que você seleciona, por exemplo, um profissional para gravar determinado texto? O que é que você leva em consideração para escolher a pessoa que vai gravar um texto para você ali? Bom, aqui a gente é a praticidade, como é muito rápido, só chega texto, a gente já vai, tipo assim, não tem uma escolha, né, na verdade. O locutor está no ar aqui, a gente vem aqui, chama ele dá uma escapulidinha aqui, vai lá na gravação e faz o off, né? Uhum. Mas geralmente também, e quando vem um script, uma lauda, né, falando que quer uma voz feminina, uma voz masculina, um tom mais suave, um tom mais para cima, um varejo, né, enfim. E aí a gente, no caso do fato de escolher, a gente escolhe assim, né? Claro. Aí a gente pega determinado locutor para que saia melhor, né, no que pede ali o texto, né? O que tem que ter numa boa produção de rádio? O que tem que ter? É. Bom, material humano ajuda, mas com certeza um bom equipamento, né? Recurso técnico. Recurso técnico, né? Bons microfone bom, mesa de som, uma placa de som boa, enfim, né? O produtor tem que estar inspirado também, não? Também, tem que ter inspiração do cara que está ali atrás que comanda, né? Tem que ter um pouquinho de criatividade e tal, e por aí vai. Carlos Moura. Carlão, qual é a realidade do rádio hoje no Brasil em se tratando da migração e da digitalização? Essa migração, o que é isso? Para onde vai parar? Onde vai parar o rádio AM? O que vai acontecer com essa faixa aí? O rádio AM em alguns lugares do país, algumas localidades, vai acabar. Certo? São Paulo, quer dizer, vai acabar assim. Algumas emissoras vão deixar de existir. Outras vão continuar até que abra espaço ou não para ela acabar. Né? Tem emissoras que optaram não deixar de ser AM pelo alcance dela, né? Quando você passa para FM, você perde em alcance. Né? Então assim, o que vai acontecer na migração? Algumas rádios vão deixar de existir em AM e vão transformar ela vão ser modulada em frequência modulada, vai virar FM. E essa faixa de AM vai se tornar o quê? Não, vai continuar existindo para algumas rádios. E algumas frequências deve ir para comunicação militar, alguma coisa assim. Banda larga de internet também vai usar essa faixa, não? Não. AM não. E a digitalização, estamos falando da migração AM para FM. E a digitalização do rádio, aqueles modelos que estavam sendo discutidos no Brasil? No Brasil foi abortado. Né? Se tiver algumas pesquisas, deve ser outro tipo de protocolo. Aquele IBOC, o DRM foi abortado. E por quê? Porque eles perdiam o alcance da AM, a AM não ficava com o mesmo alcance e ela é instável demais. Ficava trocando de AM para digital para analógico, digital para analógico e não tinha aceitação, não teve aceitação no mundo. Então, a realidade de hoje é uma AM com qualidade de FM? Não, um AM que vai transformar em FM. A AM, ela vai continuar do jeito que ela está. Uhum. Não vai ter uma rádio digital AM. Quem tem a opção de migrar, vou deixar minha faixa de AM, e ela vai ter essa opção. Mas agora, o futuro da AM é incerto. Ninguém sabe que Rádio Globo, Rádio Record, Rádio Bandeirantes, que continuaram com as rádios AM deles, eles não têm nada de que impeça de continuar operando. Eles vão continuar operando, mas sem saber se vai mudar alguma coisa ou não. Pode ser que não mude no futuro, mas por enquanto não. E o que seria essa digitalização do FM? Seria uma melhoria na qualidade do áudio que hoje o FM consegue? Exatamente, é igual o CD pro analógico, né? Sem ruído, com pouco ruído. Só que vai ter problema de instabilidade como tem na TV digital. Né? Como no celular. O celular, você num lugar ruim, você não pega nada, corta. O digital tem isso. Ou ele pega ou ele não pega, ele não chia, não faz nada, mas também ele é limitado. Do AM para o FM você perde potência, do FM para o digital você perderia mais ainda? Não sei, não tem parâmetro, né? Mas geralmente o que eles fazem? Instalam
pequenos transmissores em alguns pontos de nulo para evitar essa inconstância de sinal. No caso da migração a AM/FM, o empresário do meio terá que adquirir apenas um transmissor FM. Se tiver um estúdio de boa qualidade, sim. Transmissor, antena, né? Sim. Sistema irradiante inteiro.